Hoje eu quero falar acerca de um tema no qual eu tenho meditado já há um bom tempo. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu estive orando essa semana e pedindo ao Senhor o entendimento do que seria a vontade do Senhor que eu pregasse nesse domingo. E eu quero falar acerca da incredulidade. Eu quero falar acerca de como nós podemos identificar a incredulidade nas nossas vidas e como nós podemos vencer a incredulidade. Porque nós precisamos entender, irmãos, que a incredulidade, ou seja, nós não crermos no Senhor. Talvez você me diga assim, eu creio em Deus. Muitas pessoas que estão na igreja, elas realmente creem em Deus, mas elas duvidam daquilo que Deus diz. Talvez duvidam das promessas de Deus. Então, muitas vezes nós como cristãos temos vivido uma fé parcial. Temos mantido raízes de incredulidade dentro do nosso coração. E hoje, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos renunciar isso, para que o Senhor ele venha verdadeiramente nos capacitar a crer da forma como Ele nos chamou, para sermos homens e mulheres de fé. Na próxima vez que eu for pregar, eu desejo falar somente sobre fé. Então eu peço paciência hoje dos irmãos, que eu vou falar um pouco desse tema. Não sei se é um tema agradável para se falar, mas nós precisamos falar acerca disso, porque é um fundamento. Se nós entendemos que tudo se baseia na nossa fé em Deus, que nós cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, que cremos na sua obra salvadora. Se nós dizemos que nós cremos, mas na prática nós temos vivido uma fé de incredulidade, nós temos vivido uma vida de incredulidade, nós precisamos rever se nós realmente temos crido. E crer é um alicerce fundamental da nossa vida com Deus. Porque o próprio Senhor, na palavra, inúmeras vezes, Ele nos ordena que nós devemos crer. E como eu disse, talvez nós possamos dizer assim, não, eu creio na existência de Deus. Mas, talvez na maior parte da nossa jornada, nós temos vivido uma vida com Deus, onde nós oferecemos orações a Ele, que na maior parte das vezes nós não cremos que o Senhor irá responder. Então nós estamos muitas vezes orando, mas completamente sem fé nos nossos corações. Temos mantido a incredulidade dentro de nós. E nós precisamos entender que quando nós duvidamos daquilo que Deus nos fala, quando nós permitimos que a dúvida entre no nosso coração e mine a nossa fé, nós não estamos duvidando apenas do que Deus diz. Porque quando nós duvidamos do que Deus diz, nós estamos duvidando de quem Deus é. Porque aquilo que Ele diz é aquilo que Ele é. Aquilo que Deus fala diz respeito ao seu caráter, à sua fidelidade, à sua justiça, à sua bondade. Então, se eu olho para a palavra de Deus, e eu não consigo acreditar, eu não consigo ter convicção no meu coração acerca daquilo que o Senhor está me falando, então eu não estou duvidando simplesmente se Deus vai responder ou não uma oração minha. Eu estou duvidando do caráter de Deus. E nós precisamos entender o quanto isso é sério. Porque se tem alguém que é digno de toda confiança, é o nosso Deus. Ele é fiel, Ele não mente, Ele não se atrasa, Ele não erra, Ele não se equivoca. Pelo contrário, a sua vontade se cumpre na perfeita ordem e maneira que Ele deseja, e nada nem ninguém impede isso. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Porque antes de nós falarmos dos tipos de incredulidade e o que sustenta a incredulidade nas nossas vidas, nós precisamos entender a estratégia de Satanás que ele usou ali com Adão e Eva. Porque nesse episódio de Adão e Eva, da queda, em que eles se esconderam ali de Deus, nós vemos no diálogo entre Eva e a serpente, entre a Eva e Satanás, que Satanás ele estava justamente tentando descredibilizar Deus, fazendo Deus parecer mentiroso
e manipulador. E, gente, pode ter passado muito tempo, mas o diabo continua fazendo a mesma coisa. Tem muitas pessoas caindo na mesma armadilha, acreditando nas palavras do inimigo, que descredibilizam Deus e que tiram e minam a nossa confiança nas promessas dele para as nossas vidas. Abram lá em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 10. Eu quero ler aqui o episódio todo para nós meditarmos em cima disso. Amém? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só, Satanás já começou aqui tentando confundir Eva, dizendo que Deus disse algo que ele não disse. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Preste atenção nessa parte, em que fala que eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso eu me escondi. Somente até aqui. Nós vemos que o inimigo, quando ele aparece em cena ali no jardim do Éden, ele tenta trazer uma imagem de Deus que não corresponde à realidade. Afinal, Deus não disse para eles que eles não poderiam comer de nenhuma árvore. Eles poderiam comer de todas, exceto da árvore do bem e do mal que estava lá no meio do jardim. Então a confusão, a enganação e a armadilha já começa aí. E é interessante porque quando nós vemos que após pecar, eles se esconderam de Deus, e veja só, eles pecaram. E isso não mudou a ideia de Deus de querer ter comunhão com eles. Afinal, como era o hábito ali, todas as tardes, Deus caminhava com eles. E embora eles tivessem pecado, entristecido o Senhor estava lá na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, para ter o café da tarde lá com eles. Mas, a partir dessa experiência que eles tiveram, eles decidiram se esconder do Senhor, como se fosse possível alguém se esconder de Deus. E no texto nós vemos que ele diz o porquê que ele se esconde. Eu ouvi os teus passos no jardim e eu fiquei com medo porque eu estava nu. E é interessante nós olharmos para essa passagem e percebermos que nós vamos cair em armadilhas do inimigo, principalmente quando ele traz informações a respeito de Deus que não condizem com a realidade de quem Deus é. Mas quando nós não conhecemos Deus, nós somos um alvo fácil para cair nessas armadilhas. Porque aquilo que nós escutamos, muitas vezes entra no nosso coração e nós tomamos como verdade. Tem muitas pessoas que criaram uma imagem de Deus, uma imagem do Senhor, que não corresponde à realidade de quem é Deus, de quem é o Senhor, o caráter de Deus. E Adão e Eva, por mais que eles tivessem ali comunhão com o Senhor,
naquela ocasião onde eles pecaram, eu não sei o que eles imaginavam, se Deus iria puni-los com a morte. Eu não sei se eles estavam com medo da severidade da punição que eles poderiam enfrentar. Eu não sei realmente o que estava se passando no coração deles. Mas naquele momento, ao invés de eles correrem para os braços do Senhor, eles se esconderam de Deus. E isso é muitas vezes a atitude que nós temos, porque não temos uma visão correta a respeito de quem Deus é. Porque quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós sabemos que ainda que nós venhamos a pecar, é para Ele que nós devemos correr. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro. Então, se Satanás ele consegue encontrar ocasião no nosso coração para desacreditar Deus, isso vai ser uma porta aberta para ele plantar dúvidas no nosso coração. E a partir dessas dúvidas, vão nascendo ali raízes de incredulidade, que pouco a pouco, não do dia para a noite, mas pouco a pouco vão nos afastando da presença de Deus, vão nos afastando do Senhor. E aí nós podemos até ler a Bíblia, mas não conseguimos acreditar naquilo que nós estamos lendo. Eu acredito que tem muitos cristãos hoje que estão nessa situação. Até leem a Bíblia, participam dos cultos, ouvem a mensagem. E a verdade, irmãos, é que o diabo ele não pode impedir que as pessoas ouçam a mensagem. Nós sabemos que para que o Senhor Jesus volte, todo o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Mesmo nos lugares mais ermos, mais remotos. Mesmo em povos, né, que tem a língua deles ali, uma língua que só eles falam. E que os missionários ali para evangelizar têm que aprender aquela língua. Às vezes até países que é proibido pregar o evangelho. Mas nós sabemos que a vontade de Deus vai se cumprir. O evangelho ele vai ser pregado em todo o mundo. Então o inimigo ele sabe que ele não pode impedir que o evangelho seja pregado, que as pessoas ouçam o evangelho. Mas ele consegue sim colocar dúvidas no coração da pessoa, plantar raízes de incredulidade para que a mensagem que elas ouçam, elas não entendam, elas não aceitem, elas não confiem. Então, hoje nós vemos muitas pessoas que ouvem o evangelho, mas creem parcialmente no evangelho. Porque quando se deparam com situações na sua vida, onde elas têm que crer na palavra de Deus, elas se veem totalmente sem fé e sem confiança no Senhor. E nós, como cristãos, não podemos viver uma vida baseada numa fé, naquilo que nós só podemos ver e tocar. Porque quando nós falamos de fé, a fé é aquilo que o Senhor está fazendo e nós não conseguimos ver, mas nós cremos pela fé. A fé ela não é um pulo no escuro, não é você se jogar sem saber para onde você está indo. Se você confia no Senhor, mesmo que você não saiba os detalhes do plano dele, você sabe exatamente para onde você está indo, porque você sabe que Deus ele vai te conduzir da forma como Ele desejar. Agora, o que nós temos vivido, a fé que nós temos vivido, tem sido muito mais próxima de uma fé ligada àquilo que nós podemos ver, àquilo que nós podemos testificar, aquilo que nós podemos apalpar com as nossas mãos. E nós entendemos que não é esse tipo de fé que o Senhor ele quer que a gente desenvolva. Pelo contrário, olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Ele próprio responde: pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então não tem como eu querer ter um relacionamento com Deus, se eu não tenho fé para crer que o Senhor existe, que Ele é Deus, que Ele é tudo o que Ele diz ser, e que Ele sim recompensa aqueles que o buscam. E a maior recompensa, o maior prêmio que nós temos é a vida eterna com o nosso Deus. Nós habitando eternamente com o nosso Senhor. Amém? Então não tem como nós dizermos que nós temos um relacionamento com Deus, que nós somos de Deus, que somos de Cristo, se nós nos aproximamos dEle e não cremos na pessoa dEle,
Não cremos naquilo que Deus fala, não cremos naquilo que Deus faz. E entenda, irmãos, a incredulidade na vida de alguém é sempre sustentada por algo. Ela não é apenas uma descrença aleatória. Existem alicerces, existem fundamentos que estão sustentando a incredulidade na vida de muitos cristãos. E esses alicerces, essas colunas, elas minam a nossa fé. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês acerca de alguns desses alicerces, não que eu estou aqui citando todos, que ao longo aqui do que eu estou ministrando, que o Espírito Santo ele vá ministrando no coração de cada um de vocês, de cada um de nós, e que o Senhor ele trate e nos revele de acordo com a sua vontade aquilo que tem atrapalhado a nossa fé, aquilo que tem gerado incredulidade no nosso coração, amém? Mas eu quero falar aqui de alguns alicerces que sustentam a incredulidade, pecados que estão por trás desse sentimento e desse pecado, amém? E o primeiro é a ansiedade e o medo. A incredulidade que tem como base a ansiedade e o medo. Porque a raiz da ansiedade é a falta de confiança nas promessas de Deus, na provisão do Senhor. Não tem outra definição para nós trazermos que seja mais preciso do que isso. Entenda, irmãos, nós podemos ter episódios onde nós nos sentimos ansiosos, onde o medo e a dúvida eles vêm ao nosso coração. Mas há uma diferença entre nós termos momentos em que nós sentimos ali a ansiedade e o medo, mas nós fazemos algo a respeito através da palavra de Deus. E há uma diferença entre aquela ansiedade e aquele medo que nós conservamos no nosso coração e que tem sustentado muitas das atitudes da nossa vida. O ansioso ele está sempre tentando prever o que vai acontecer. Por quê? Ele tem medo de que as coisas ocorram fora daquilo que ele possa resolver, daquilo que ele possa prover, daquilo que ele possa fazer. Então ele vive com medo do que pode acontecer, vive com medo do futuro. E nós precisamos renunciar a essa raiz de incredulidade nas nossas vidas. Olha o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6. Aqui nós estamos falando do Sermão do Monte. Mateus 6, eu quero ler com vocês, do verso 25 ao verso 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Essa fala aqui de Jesus é diretamente para os ansiosos, amém? Quanto ao que vão comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Veja como ele está associando aqui a questão dessa ansiedade, desse medo da falta de provisão, à falta de fé, a uma fé pequena. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou como vamos pagar o boleto, ou como vamos pagar o aluguel, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não creem em Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês se preocupam vão ser acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu creio que
Por mais que a gente conheça esse texto, a gente lê, a gente às vezes já sabe até de cor. Mas será que essa verdade realmente tem entrado dentro dos nossos corações? Ao ponto de que, quando nós vivemos situações desafiadoras nas nossas vidas, onde nós temos que depender do Senhor e da sua provisão, nós conseguimos crer sem duvidar? Irmãos, nós precisamos analisar como nós temos reagido diante das lutas e das adversidades, porque muitas vezes nós temos andado desacreditando em Deus em coisas tão pequenas. E nós não temos buscado crescer em fé, nós não temos identificado que isso é uma raiz de incredulidade na nossa vida. Eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Hoje o Senhor ainda trata muito disso no meu coração, mas o Senhor já me ensinou muito a respeito da ansiedade que mina a nossa confiança e a nossa fé no Senhor. Eu me lembro que há 10 anos atrás, quando o Felipe ele ficou desempregado, porque ele foi demitido de forma injusta pelo patrão dele na ocasião, eu me lembro que eu fiquei muito preocupada, pensando em como seria, porque eu também não estava trabalhando, o Natan ele tinha 1 ano e pouco, e o trabalho dele era a nossa única fonte de renda. E o Felipe ele começou a fazer entrevistas. Ele fez algumas entrevistas em Bauru. E aí, nós dois chegamos à conclusão de que ele tinha que mandar currículo para São Paulo, para outras cidades, porque ele não ia encontrar, são poucas empresas de TI na cidade, e as empresas que ele tinha feito pagavam muito pouco, metade do que ele ganhava onde ele trabalhava anteriormente, e o que ele recebia anteriormente era o mínimo necessário para a gente pagar nossas contas. Então, nós ficamos nesse pensamento. E aí ele começou a mandar muitos currículos para várias empresas, e ele foi fazer entrevista em São Paulo, fez entrevista em outros lugares. E aí eu falava para ele assim, não vai ter jeito, a gente vai ter que sair de Bauru. Aqui em Bauru não tem como você conseguir um emprego para ganhar aquilo que você precisa. E é incrível como, mesmo quando nós somos infiéis e não acreditamos em Deus, mesmo Ele já tendo muitas vezes lá atrás suprido todas as nossas necessidades, é incrível como o Senhor ele continua se mostrando fiel a nós. E mesmo ali diante da nossa incredulidade, talvez mais até minha do que dele, o Senhor ele se mostrou fiel, e aconteceu justamente o contrário daquilo que eu tinha dito que iria acontecer. Ele não arrumou um emprego em Bauru, mas ele arrumou um emprego melhor do que isso, né? Ele arrumou um emprego onde ele trabalhava em casa, então é em Bauru, né, de certa forma. E em condições, enfim, sem comparação com outro lugar onde ele trabalhava. Mas foi uma situação que, depois que tudo terminou, eu fiquei com aquela vergonha diante de Deus. Que eu acho que todo mundo a gente fica com vergonha depois que a gente vê Deus provendo as coisas, a gente vê que a gente não devia ter duvidado, e a gente volta assim com aquela cara de arrependido. Mas muitas vezes ainda está carregando a mesma raiz de incredulidade, porque está ali agradecendo a Deus porque o Senhor fez, mas e se o Senhor não tivesse feito? Será que a gente estaria agradecendo? Então, nós vivemos muitas vezes reféns da ansiedade, porque, irmãos, nós às vezes tentamos enquadrar Deus no nosso padrão. Nós tentamos enquadrar Deus no nosso padrão e tentamos entender como Deus age, como Deus pensa, como Deus faz. Irmãos, desistam, a gente nunca vai conseguir entender a maneira de Deus agir. E nós não precisamos entender. A nossa confiança em Deus tem que ser, inclusive, na soberania dEle. E o que é a soberania de Deus? É justamente Deus fazer o que Ele quer, e Ele não precisa contar para a gente se Ele não quiser. E em muitos momentos, Deus não vai dar detalhes para nós. Em muitos momentos, Deus quer apenas que a gente descanse e confie, Ele não vai ficar te contando tudo. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele não precisa dar satisfação. Então, nós erramos ao tentar enquadrar Deus no nosso padrão.
Nós queremos que Deus trabalhe no nosso tempo. Nós queremos que Deus, Ele dê a resposta às nossas dificuldades da forma como nós esperamos. Às vezes a gente fica insistindo ali, batendo numa porta que Deus não vai abrir. E a gente ainda fica ofendido. Muitas vezes a gente ainda ficou ofendido. Como se Deus não estivesse nos ouvindo. E nós precisamos entender que a ansiedade, quando nós não confessamos, a ansiedade que é preservada no nosso coração, que a gente está conservando ali no nosso coração, ela sustenta a incredulidade nas nossas vidas. E aí nós nos tornamos pessoas que numa semana você está preocupado ali com o dinheiro de uma conta, na outra semana você está preocupado com um negócio. Você vive preocupado, você nunca consegue descansar em Deus. E nós precisamos crescer em relacionamento com o Senhor, e crescer em relacionamento significa crescer em fé. Porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós temos que confiar nele. É claro que nós não vamos conhecê-lo plenamente nessa vida, mas aquilo que nós já temos disponível é muito mais do que suficiente para nós confiarmos em Deus em tudo que vem acontecer na nossa vida. E a gente, na maior parte das vezes, fica se comportando como se Deus tivesse que provar que Ele é Deus. Como o povo no deserto. Olha, Deus, será que o Senhor pode fazer mais um milagre para ver se eu consigo crer um pouco mais? Será que o Senhor pode resolver só esse problema para eu ficar um pouco mais tranquilo e crer um pouco mais no Senhor? Olha, Deus, eu estou muito angustiado, eu estou muito preocupado. Será que o Senhor pode me dar a resposta essa semana? Será que o Senhor pode resolver o meu problema hoje? E aí nós tentamos ditar para Deus a maneira como Ele tem que agir. E na verdade a verdadeira fé e a verdadeira confiança, ela acompanha o tempo de Deus, a maneira de Deus, a vontade de Deus. Ele faz tudo da maneira como Ele quer, no tempo como Ele quer, da forma como Ele quer. Se Ele quiser fechar uma porta, Ele fecha. Se Ele quiser abrir, Ele abre. E a fé que nós temos que trabalhar é a fé que permanece firme diante de todas essas situações. Amém? Como eu disse, nós não podemos evitar que a ansiedade e o medo muitas vezes nos sobrevenha. Mas nós precisamos entender que quando nos sobrevém, nós temos que fazer algo a respeito disso. Nós não podemos cultivar no nosso coração ansiedade e medo, a ponto de colocarmos o cuidado e o caráter de Deus em xeque diante das adversidades da nossa vida. Nós precisamos ler e reler incansavelmente esse texto de Mateus, até que isso realmente entre no nosso coração, e orar pedindo ao Espírito Santo que venha nos fazer entender isso no nosso íntimo. Que Ele testifique realmente essa verdade no nosso coração. Porque saber que o Senhor cuida de nós, nós sabemos. Mas por que diante das adversidades nós duvidamos tanto? Nós precisamos que o Espírito Santo venha realmente testificar isso no nosso coração. Amém? Outro alicerce que sustenta a incredulidade nas nossas vidas é o orgulho. O orgulho é a confiança na sua própria força. Ao invés de depender de Deus, você depende daquilo que você mesmo pode fazer, daquilo que você mesmo pode resolver. E é uma falsa sensação, ele traz uma falsa sensação de autossuficiência. Porque nenhum homem é autossuficiente. Nós fomos criados para ser dependentes de Deus. Então, por mais que às vezes a gente ache que nós conseguimos resolver todas as coisas com a força do nosso próprio braço, com o recurso que nós temos nas mãos, nós estamos apenas nos enganando. Porque se nós fomos criados para depender de Deus, então todas as situações da nossa vida vão nos levar de volta a esse lugar, vão estar nos chamando para esse lugar de dependência do Senhor. E quando nós somos orgulhosos e queremos viver a autossuficiência, nós estamos sempre tomando a frente da situação e resolvendo no nosso próprio modo, sem esperar a direção de Deus para as nossas vidas. Sem esperar aquilo que o Senhor, Ele vai nos direcionar a fazer em determinada situação. O orgulhoso, ele acha que ele tem todas as respostas, ele acha que ele está no controle da vida dele. Mas nós sabemos que o orgulho, ele é um pecado e ele também sustenta a incredulidade nas nossas vidas. Porque se nós achamos que podemos resolver as coisas e que não precisamos esperar que Deus resolva por nós, então nós estamos dizendo para Deus, olha Deus, pode deixar que eu resolvo porque aquilo que eu estou precisando você não é capaz de fazer.
Nós vemos na Bíblia inúmeros personagens bíblicos que foram tomados pelo orgulho e pecaram contra o Senhor, e um deles, que eu gostaria de citar aqui, é o rei Saul. Ele foi escolhido por Deus. No entanto, ele sabia que ele tinha que se submeter às direções de Deus para a vida dele e para a vida do povo. E quando o Senhor lhe disse que ele deveria destruir os amalequitas e não deixar nada para trás, Saul, com medo de desagradar o povo e querendo também, de certa forma, de repente, que o povo gostasse mais dele por ele estar agradando eles ali, fazendo a vontade deles, ele preserva o rei dos amalequitas, Agag, e preserva também os animais que Deus tinha dito que não era para ele preservar. E o orgulhoso, muitas vezes, mesmo Deus confrontando ele continua querendo se justificar diante do Senhor, como se ele pudesse ter razão diante de Deus, quando Deus o exorta, né? E aí vai lá Samuel, exorta ele, fala que ele não fez o que o Senhor mandou ele fazer, ele ainda dá as desculpas dele, dizendo que preservou os animais para oferecer em sacrifício ao Senhor. E aí Samuel fala aquela frase que todos nós sabemos, né? Você não entendeu, Saul, que obedecer é melhor do que sacrificar? Abram lá em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 7 ao 9. Alguém pode me trazer um pouquinho mais de água? Primeira Samuel, capítulo 15, do verso 7 ao 9, diz assim: Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível eles destruíram. Mesmo sendo confrontado pelo profeta Samuel, mesmo sendo confrontado pelo Senhor, Saul ainda teimou em admitir que ele tinha pecado. E essa característica de não querer admitir as nossas falhas é muito da característica do orgulhoso, ele não quer admitir que ele falhou. No entanto, quando nós admitimos as nossas falhas, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos reconhecendo a superioridade de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós tomamos más decisões, fazemos más escolhas, e ainda assim, não queremos confessar isso diante do Senhor e buscar dele direção. Não queremos dar o braço a torcer. E esquecemos que o Senhor e os seus planos para a nossa vida estão acima de todas as coisas. Deus é superior, a sua vontade é superior. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Agora, quando nós queremos viver debaixo de uma falsa autossuficiência, nós estamos apenas nos enganando de que nós podemos viver sem o Senhor, de que nós podemos fazer as coisas como nós desejamos fazer. E é uma raiz de incredulidade nas nossas vidas que nos afasta da fé no nosso Deus. Amém? Outro alicerce é a cobiça. E a cobiça aqui, eu vou até ler o que eu escrevi aqui, que eu acho que vai ficar bem claro o entendimento. A cobiça é desejar aquilo que não temos e viver por esses desejos. E viver por esses desejos mostra a nossa insatisfação no que Deus já nos deu e no que Ele promete nos dar. Vou ler de novo. Desejar aquilo que não temos e viver por esses desejos mostra a nossa insatisfação no que Deus já nos deu e no que Ele promete nos dar. Tem pessoas que, por mais que elas já tenham sido muito abençoadas por Deus, e aqui quando eu falo muito abençoadas por Deus, irmãos, não associem somente a bênçãos materiais, porque essa das bênçãos são as menores.
Todos nós já fomos muito abençoados por Deus. Porque todos nós já recebemos do Senhor a provisão. Todos nós já recebemos do Senhor o fortalecimento. Todos nós recebemos do Senhor o perdão, a graça, a misericórdia. Todos nós já fomos socorridos por Deus, já tivemos inúmeros livramentos do Senhor. Mas ao invés de vivermos pela gratidão daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, os nossos olhos só conseguem mirar aquilo que nós não temos. Nós olhamos ao nosso redor, na nossa vida, seja no nosso contexto familiar, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, a gente só consegue ficar lamentando por aquilo que nós não temos. A gente só consegue trabalhar e viver por aquilo que nós queremos conquistar, mas não conseguimos ser gratos a Deus por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. E não conseguimos ter satisfação em Deus por aquilo que Ele é. Se nós entendemos que nós podemos encontrar plena satisfação em Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos buscando satisfação nas coisas que nós podemos adquirir, nas coisas que nós podemos conquistar, nós estamos dizendo para Deus: o Senhor não é suficiente para me satisfazer, para satisfazer os anseios do meu coração. E nós sabemos que, ainda que o Senhor Ele não nos dê mais nada além daquilo que Ele já deu, além daquilo que Ele já fez, aquilo que Ele nos entregou, aquilo que Ele fez por nós é suficiente. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Será que nós somos capazes de sermos satisfeitos, de vivermos alegres e felizes e gratos com aquilo que o Senhor nos deu e por entender aquilo que o Senhor é na nossa vida? Será que se Deus não te der um emprego melhor, se Deus não te prosperar, se Deus não te der uma casa, se Deus não te der um relacionamento, se Deus não realizar os seus sonhos, você consegue ainda estar satisfeito nele? Simplesmente pelo que Ele é? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o pecado da cobiça. Porque o mundo caminha debaixo do espírito da cobiça. Hoje as pessoas, elas trabalham loucamente para ter aquilo que elas tanto desejam. E no momento que elas conseguem, elas começam a trabalhar mais dobrado ainda para ter uma nova coisa, e depois uma nova coisa, uma nova coisa. E aquilo que um dia elas tanto queriam, elas passam a só murmurar a respeito daquilo. Então nós precisamos entender se temos cultivado esse pecado no nosso coração, porque o Senhor, Ele é suficiente para nós. E a cobiça, ela não nos permite experimentar essa satisfação em Deus. Essa plenitude da presença de Deus nas nossas vidas. Olha aqui, Eclesiastes 6, o verso 9. Aqui quem está falando para nós é Salomão. Salomão, ele teve tudo que um homem poderia desejar humanamente falando. Ele teve glória, ele teve honras, ele teve riquezas. A palavra diz que, ele relata ali, que tudo que os olhos dele puderam desejar ter, ele teve. Ele não poupou nenhum desejo dele. Todos os seus desejos foram satisfeitos. Tudo que ele quis, ele fez, ele comprou, ele adquiriu. E esse homem que teve tudo que um homem pode ter, tudo que algum ser humano possa cobiçar, ele diz aqui em Eclesiastes 6:9 o seguinte: aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. É como tentar segurar algo que você não consegue. Nós temos que entender que nós vivemos por algo muito superior. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que aquilo que nos está proposto, ao término da nossa caminhada, é muito superior a tudo que nós possamos conquistar nessa vida. Mas muitas vezes, como nós temos vivido? Mirando os nossos olhos no que é passageiro, no que é terreno, no que satisfaz o nosso coração humano.
Olha o que diz lá em 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. A vida eterna. Habitar eternamente com Deus. Irmãos, Deus é soberano, Ele tem tudo o que Ele quiser ter, Ele faz tudo o que Ele quer fazer. E sabe qual é o maior desejo de Deus? Habitar comigo e com você, ter comunhão com o homem. Deus, que pode ter tudo o que Ele quiser, Ele deseja ter comunhão comigo e com você. Desde o Éden, é o que Deus mais deseja. Como nós, na condição de criatura, pecadores, pequenos, falhos, que entristecemos Deus o tempo todo, como a gente pode desejar algo diferente do que Deus deseja? Faz algum sentido? A gente desejar coisas tão pequenas, tão desprezíveis, enquanto Deus, que pode ter todas as coisas, deseja estar comigo e com você para todo sempre. Então nós precisamos entender aonde estão os nossos olhos, aonde nós estamos mirando. Ninguém, irmãos, sai de casa sem saber para onde vai. Ninguém sai de viagem sem saber qual é o destino. Se você está nessa caminhada, você está mirando alguma coisa. Talvez só não seja a vida eterna com Deus, você está mirando outras coisas. E aí, esse foco errado está te tirando da caminhada com Deus. Esse foco errado está tirando o seu coração de onde ele deve estar. E nós precisamos combater o pecado da cobiça nas nossas vidas. Porque quando nós vivemos desejando aquilo que nós não temos, nós estamos justamente dizendo para Deus: aquilo que o Senhor me promete não é suficiente para me alegrar, para me completar. Nós temos que renunciar isso em nome de Jesus, amém? Outro pecado que sustenta a incredulidade é o desânimo. Esse eu acredito que todos nós já tenhamos passado, ou vamos ser tentados a permanecer no desânimo. Irmãos, é como eu disse, eles podem vir, esses pecados, eles podem tentar vir encontrar ocasião nas nossas vidas. Mas a questão é, nós vamos permitir que eles sejam cultivados dentro do nosso coração e se sustentem e minem a nossa fé? O desânimo, ele surge quando nós perdemos a fé nas promessas de Deus. E como a gente perde a fé naquilo que Deus disse, a gente vai procurar motivação terrena. Já que aquilo que Deus falou que vai acontecer está demorando muito, ou eu creio que não vai acontecer mesmo, talvez seja para os outros, mas não seja para mim, então eu tenho que me motivar de outra maneira. A gente não diz literalmente dessa forma, mas quando nós andamos debaixo do desânimo e decidimos não crer no Senhor, é exatamente isso que nós estamos confessando. Nós estamos dizendo para Deus que as promessas dele para as nossas vidas não são suficientes para nos manter com esperança no nosso coração diante das adversidades. E aí nós ficamos constantemente procurando motivos para alegrar o nosso coração e para que a gente acorde ali todo dia e continue fazendo o que a gente está fazendo. E a verdade é que as motivações terrenas, elas são extremamente frágeis. Talvez um dia ela vai funcionar, mas no outro, você já vai estar desanimado de novo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Irmãos, às vezes a gente vai estar bem desgastado mesmo. Às vezes física, emocional, espiritualmente, às vezes a gente vai estar só ali, como dizia minha mãe, só o chassi do grilo. A gente pode ficar abatido, a gente pode passar por momentos de abatimento, mas a gente não permite que o desânimo tome conta do nosso coração. Por quê?
porque interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Posso ouvir um amém? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando eu coloco na balança os meus sofrimentos e a glória eterna que está proposta, eu percebo na hora que o sofrimento ele se torna insignificante diante do peso da glória que está para se manifestar. Com base nisso, o que a gente faz? Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, não naquilo que é terreno, não na bênção, não na conquista, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passa, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que nós não estamos vendo, nós cremos, não porque nós podemos ver, não porque nós podemos tocar, mas porque nós confiamos naquilo que Deus disse. A Bíblia ela é repleta de promessas. A palavra do Senhor ela nos traz garantias. Quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós podemos encontrar todas as garantias que nós poderíamos buscar. Mas temos deixado que esses pecados vão pouco a pouco endurecendo o nosso coração, de modo que a gente até escuta a palavra. Nós escutamos a palavra, mas a palavra ela tem se tornado infrutífera na vida de muitos. A pessoa ela até escuta a palavra, mas ela não crê naquilo que ela está ouvindo. Ou ela crê apenas parcialmente. E aí ela sempre fica buscando garantias de Deus. Deus faz um milagre. Deus abre uma porta. Deus mostra um sinal. Deus faz isso. Deus faz aquilo. E dessa forma nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor não é suficiente para nós. A sua palavra ela não é suficiente. Aquilo que o Senhor fez na cruz por nós não é suficiente. Nós ficamos correndo atrás de garantias. Se a gente parar para racionalizar um pouco acerca disso, nós vemos o quanto isso é incompreensível. Nós, seres humanos, falhos, pecadores, que fomos alvo da misericórdia, da graça de Deus, da sua salvação, estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos alcançou com a sua graça, com o seu perdão. Nos salvou, nos deu uma promessa da vida eterna. E nós achamos que essas garantias não são suficientes para nós. E nós ficamos procurando outras garantias. E entenda, irmãos, quando nós não cremos que Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, nós fazemos que nem o povo no deserto. Nós levantamos ídolos. O que eles fizeram a partir do momento em que Moisés ficou lá, o período que ele tinha que ficar no monte? E eles se sentiram ali abandonados, acharam que Moisés não ia voltar mais. Então, na primeira oportunidade que eles tiveram para duvidar de Deus, e essa nem foi a primeira oportunidade, né? Porque desde o momento que eles saíram do Egito, eles estavam pondo Deus à prova. Mas na primeira oportunidade que eles tiveram de levantar um ídolo, eles não hesitaram. E qual o objetivo deles ter levantado aquele ídolo? Na ausência de Deus nos prover, nos ajudar, vamos inventar um ídolo que possa fazer isso por nós. E nós muitas vezes agimos da mesma forma. Quando não cremos que Deus é suficiente para suprir as nossas necessidades, quando não cremos na palavra do Senhor, nós levantamos muitos ídolos na nossa vida e no nosso coração. O ídolo é tudo aquilo que você recorre
no momento da tua adversidade, que não é Deus. Se você está correndo para uma direção e não é para a direção do Senhor, você está dizendo para aquilo que você está correndo que aquilo ali é o seu Deus. Podem ser pessoas, pode ser dinheiro, pode ser uma posição, eu não sei. Mas nós temos levantado ídolos. E nós temos dito para essas coisas: vocês são melhores para mim do que Deus. Vocês são melhores para mim do que Deus. Não fazia sentido nenhum Deus tirar o povo do deserto, fazer todos os sinais miraculosos que Ele fez e abandonar o povo para morrer no deserto. Mas por que o povo duvidava de Deus? Em cada situação, da mais pequena, eles punham Deus à prova e duvidavam de quem o Senhor era. Eles duvidavam da promessa que Deus tinha dado para eles. Se Deus deixasse de fazer aquilo que Ele disse que Ele ia fazer, Ele estaria negando a sua própria palavra. No entanto, o povo morreu na sua incredulidade no deserto. Mas aqueles que creram alcançaram a promessa de Deus. Josué e Calebe, de toda aquela geração, foram os únicos que realmente creram. E a eles, os que creram, foi entregue a concretização da promessa do Senhor. Irmãos, muitos têm padecido e têm estado estagnados no seu relacionamento com Deus por conta da incredulidade, porque têm conservado no seu coração raízes de incredulidade. E uma raiz, ela não dá frutos, ela não cresce se ela não for alimentada. Se a incredulidade ela tem dado frutos na nossa vida, é porque nós estamos alimentando. Nós temos cultivado pecados no nosso coração. E temos posto à prova a Deus. Temos duvidado da palavra do Senhor. E nós precisamos cortar o mal pela raiz, literalmente. Precisamos cortar esse fluxo que está alimentando a incredulidade nas nossas vidas. Que em nome de Jesus hoje o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Para que não seja apenas mais um sermão que a gente escute e que a gente fique de alguma forma tocado, mas que a gente não permita que Deus realmente venha expor aquilo que precisa ser exposto e a gente venha confessar diante do Senhor. Então, o primeiro passo para nós vencermos a incredulidade nas nossas vidas é nos arrependermos. Nós precisamos nos arrepender da nossa falta de fé, precisamos nos arrepender da nossa incredulidade. Precisamos nos arrepender de ficar pondo Deus à prova o tempo todo. Olha lá o que diz em Marcos, no capítulo 9, do verso 21 ao 24. Aqui nós temos o episódio do pai do menino lunático. E ele tem um encontro com Jesus. E nesse contexto aqui, os discípulos tentaram expulsar o demônio, e aí o pai diz para Jesus que eles não conseguiram. E aí o Senhor Jesus diz: ó geração incrédula. Na verdade, a gente vai encontrar muito nas falas de Jesus, ele falando a respeito da incredulidade, da falta de fé, seja do povo, seja dos discípulos. Mas era um pecado que o próprio Senhor, ele estava confrontando na vida dos seus filhos, dos seus seguidores, dos seus discípulos. E para nós não é diferente. E nesse contexto aqui, esse pai, ele chega diante de Jesus e talvez ele já estivesse ali com a sua fé abalada, por tantos anos ver o filho naquela condição. Vamos ler aqui do verso 21 ao 24. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, olha a fala dele aqui, olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Aí Jesus fala: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê.
Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nesse episódio, esse pai, ao perguntar para Jesus: olha, se o Senhor pode fazer, se o Senhor puder fazer, provavelmente ele estava ali com a sua fé abalada, ele não tinha total confiança no Senhor. Mas no momento em que ele percebeu isso, no momento em que ele percebeu diante de quem ele estava, ele faz um pedido e um clamor a Jesus: Senhor, eu creio. Talvez a minha fé ela não seja grande o bastante, talvez ela seja pequena, talvez ela seja frágil. Por isso eu faço um pedido ao Senhor. Me ajude com a minha incredulidade. Me ajude a crer. Me ajude a confiar totalmente no Senhor. Me ajude a confiar totalmente nas suas promessas. E nós precisamos fazer esse mesmo clamor e essa mesma oração ao Senhor. Senhor, eu tenho conservado no meu coração raízes de incredulidade. Eu tenho desanimado, eu tenho dado lugar à cobiça, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho andado ansioso. Me ajude com a minha incredulidade. Me ajude, Senhor, com a minha fé que é tão pequena. Não é um problema ter uma fé pequena, irmãos. O problema é quando você passa anos e anos e anos e anos que você conhece o Senhor, a sua fé continua pequena. Ela não se desenvolve, ela não cresce, ela não amadurece. Não tem problema você começar a tua jornada com uma fé pequena. Mas a nossa fé precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer, ela precisa ser amadurecida. E a própria Bíblia nos mostra como. Quando Jesus ele fala ali, em Mateus 17, que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, e aí nós precisamos entender aqui, quando ele fala como um grão de mostarda, é no sentido de que ela pode ser bem pequena, porque a semente da mostarda é a menor de todas. Mas no momento em que ela é lançada, no momento em que ela é exercitada, você pega a semente da mostarda, você lança ela na terra, o que sai disso? A maior de todas as árvores. Então não adianta eu ficar lamentando a minha fé pequena e andando com a sementinha ali da minha fé pequena na minha mão, se eu não estou exercitando essa fé, se eu não estou lançando ela, para que ela possa crescer, para que ela possa se desenvolver. E as situações da nossa vida, as adversidades, são as situações que nós temos a oportunidade de lançar a semente da fé, e de clamar pela capacitação do Senhor, para que nós possamos amadurecer a nossa fé com Ele. Mas não existe outro caminho, irmão, não existe atalho. Se você quer crescer em fé com Deus, você precisa lançar a semente. Você precisa, diante das dificuldades, trazer à memória a palavra do Senhor e confiar na palavra do Senhor. Se lançar no colo de Deus. Deixar que Ele seja a tua garantia, deixar que Ele seja o teu escape. E não as pessoas, não o dinheiro, não o banco. Nós precisamos lançar a semente. Não podemos viver para sempre com uma fé pequenininha, sem desenvolver a nossa fé em Deus. Amém? E nós precisamos ser estudantes da pessoa de Deus. Nós não vamos conseguir desenvolver a nossa fé se nós não conhecemos o Senhor. Irmão, humanamente falando, você sabe se você pode confiar numa pessoa com base no quê? No que você conhece sobre ela, a respeito do seu caráter. Você não vai confiar em alguém que você não conhece. E quanto mais você conhece, e mais a pessoa te dá motivos para você confiar nela, mais a sua confiança vai se fortalecer. E nós temos duvidado de Deus porque nós não conhecemos Deus. Porque é impossível duvidar de Deus se nós realmente o conhecermos. A palavra dele traz os seus atributos, mostra quem Deus é ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo das eras. E nós temos podido provar também nas nossas vidas. Mas nós conhecemos muito pouco de Deus.
E é por isso que o inimigo, ele consegue desacreditar o Senhor nos nossos corações, muitas vezes com tanta facilidade. É por isso que o inimigo, às vezes, ele consegue nos confundir com tanta facilidade. Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. E ele se mostra plenamente desejoso de ser conhecido. Em toda a sua palavra, Deus deixa claro o desejo dele de ser conhecido por nós, de nós termos comunhão com ele, de nós termos intimidade com ele. Não tem como nós confiarmos em Deus, irmãos, se nós não conhecemos o Senhor. Nós precisamos mergulhar na sua palavra. Nós precisamos nos lançar no colo do Senhor. Nós precisamos ter vida de oração, precisamos ler a Bíblia. No dia 9 agora, eu concluí a minha primeira leitura inteira da Bíblia. Mas eu falo isso para vocês de certa forma, com alegria e com certa tristeza. Porque eu conheço o Senhor, eu sou cristã, né, de berço, como fala. Quantas vezes eu já poderia ter lido a Bíblia? Mas passaram-se muitos anos da minha vida que eu não entendia a importância disso. E talvez hoje, dentro das igrejas, não se fale tanto da importância disso como se deveria falar. As pessoas não querem ler a Bíblia. Ou então elas pensam que uma leitura bíblica é para o líder, é para o pastor, é para o... Enfim, é para qualquer outra pessoa, menos para ela. E eu realmente fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico triste. Eu falo, Senhor, eu escrevi lá na capa da minha Bíblia a data da minha primeira leitura e eu quero encher aquela capa. Porque eu quero conhecer o Senhor. A gente pode ler quantas vezes for, a gente nunca vai entender e conhecer Deus plenamente. Não nessa era. Mas o Senhor, Ele quer se fazer conhecido de nós. Inclusive, eu fiz um propósito no meu coração. Porque eu já estou fazendo uma segunda leitura desde o começo do ano com o Felipe e o Natan. E eu falei, Senhor, eu vou começar agora uma terceira leitura. E o meu propósito não é necessariamente terminar ainda esse ano, essa terceira leitura. Mas eu falei assim, Senhor, eu quero levar para um nível um pouco mais difícil. Eu vi um vídeo ali na internet que eu achei muito legal. Eu falei, acho que eu vou fazer isso aí. Uma mulher, ela ganhou de presente do pai dela a Bíblia toda escrita à mão. Tipo, deu muitos livros. Eu não sei nem quanto tempo esse pai ficou escrevendo isso daí. E aí ele inspirou ela a fazer algo semelhante. Então, ela começou a escrever o Novo Testamento. E eu estava falando com Deus, estava falando, Senhor, pode demorar, mas eu acho que eu vou fazer esse negócio aí, hein? Porque quando a gente escreve, a gente fixa muito mais do que quando a gente somente lê. Então, estou até compartilhando aqui com vocês para encorajar vocês também. Vamos ser intencionais no nosso desejo de conhecer a Deus. Mesmo que você não escreva, que seja lendo, que seja ouvindo, mas você precisa, você e eu, todos nós precisamos desesperadamente conhecer ao Senhor. E nós conhecemos a Deus através da sua palavra, através da comunhão, através da oração, através dos nossos jejuns, através da nossa fidelidade. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele quer nos levar para esse lugar de maior profundidade. Porque a partir do momento em que nós entendermos pelas próprias palavras de Deus, pelas próprias palavras do Senhor, quem Ele é, nós não vamos mais ficar acreditando nas mentiras do diabo. Quando o diabo ele trouxer armadilhas para desacreditar Deus e as suas promessas na nossa vida, nós não vamos cair com facilidade. Nós não vamos cair, amém? Porque nós conhecemos ao Senhor. E nós precisamos colocar o nosso coração nisso. Porque a nossa vida depende disso, a nossa vida depende de conhecer a Deus. Não é como se nós pudéssemos viver a nossa vida fazendo qualquer outra coisa e se sobrar um tempo eu conheço a Deus. Não, a nossa vida consiste em conhecer a Deus. Precisamos saber quem o Senhor é. Precisamos experimentar Deus. Precisamos experimentar Deus.
Quem a palavra diz que o Senhor é? Deus é justiça. Deus é justo e age de acordo com a sua justiça. Salmos 11, verso 7. Deus é bondade, Deus é bom e faz o bem a todos os homens. Salmo 100, verso 5. Deus é amor. Por que Deus amou o mundo, enviou o seu Filho para nos salvar? João 3,16. Deus é santo e Ele é separado do pecado. Isaías 6,3. Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Daniel 4,35. Deus, Ele é a própria verdade, Ele não mente. Hebreus 6,18. Deus é misericórdia, Ele é misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados. Salmo 134. Deus é gracioso, Ele é rico em graça, Ele nos concede graça aos homens e nos salva por meio da fé. Efésios 2, do 8 ao 9. Deus, Ele é paciente e Ele espera as pessoas se arrependerem. 2 Pedro 3,9. Deus é compaixão, Ele tem compaixão de nós, Ele tem compaixão pelo sofrimento que nós passamos. 2 Coríntios 1,3. Precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus pela palavra dEle, não só pelo que os outros falam a respeito dEle. Você pode vir aqui, ouvir a palavra, é bênção. Receba a palavra, viva a palavra, pratique a palavra. Mas vá atrás de conhecer o Senhor por si mesmo. Que a sua vida consista em buscar e conhecer a Deus. E eu creio que o Senhor, Ele nos capacita pela graça a nós vencermos toda e qualquer raiz de incredulidade nas nossas vidas. Nós não podemos, diante dessa palavra, permanecer agindo da mesma forma. O conhecimento de Deus, o conhecimento do Santo, precisa promover transformação na nossa vida. Nós não podemos viver como os descrentes. Deus falava o tempo todo para o povo: olha, vocês não podem viver como os pagãos, porque os pagãos, eles não creem em Deus. Eles creem nos deuses que podem beneficiar eles. Eles creem neles mesmos. Mas se nós conhecemos o Senhor, se nós cremos no Senhor, dizemos que cremos no Senhor, precisamos viver de acordo com essa fé. E se hoje a gente chega à conclusão: olha, minha fé é muito pequena, minha fé é muito frágil, ou talvez eu nem tenha fé, nós precisamos fazer algo a respeito disso. O Senhor quer nos capacitar a fazermos algo a respeito disso. A graça do Senhor, ela nos capacita a vencer o pecado, amém? Nós cremos que a graça nos salvou e ela continua nos salvando, porque ela nos capacita a vencer o pecado. Ela nos capacita a vencermos a luta contra o pecado. E a graça, ela também nos traz a garantia de que nós temos promessas em Deus e que nós estamos mirando essas promessas da eternidade habitando com o Senhor.